Prontinho, então, né, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. Pessoal, então retomamos a nossa leitura a partir da página 41, né, a nossa leitura e pontualmente aqui os colegas vão comentando, seguimos com a mesma toada de quer falar, quer perguntar, ergue mãozinha, abre o microfone, a gente está aqui para todo mundo aprender juntos. Então, retomando a leitura. Para achar mais compreensível essa compulsão à repetição que se manifesta durante o tratamento psicanalítico dos neuróticos, é preciso livrar-se, sobretudo, do erro de que, ao combater as resistências, se está lidando com a resistência do inconsciente. O inconsciente, isto é, o recalcado, não oferece absolutamente nenhuma resistência aos esforços do tratamento e nem sequer aspira a outra coisa senão opondo-se ao fardo que pesa sobre ele. Chegar até a consciência ou até a descarga por meio da ação real. A resistência que ocorre no tratamento, aqui abri um parênteses, pessoal, engana-se quem acha que ao decorrer do tratamento a resistência diminui. Há textos do Freud que deixa isso muito claro. A resistência do primeiro dia até o último. Tá? Então, o que impede a análise, frase célebre do Lacan, é a resistência do analista. Embora haja a resistência do analisando, é a resistência do analista. Né? Não vou perguntar o que será que está te impedindo ali, o que faz tu se reprimir nessa questão. A resistência que ocorre no tratamento tem origem nas mesmas camadas e sistemas superiores da vida psíquica que no passado efetuaram o recalcamento. Porém, visto que os motivos das resistências, e mesmo elas próprias, conforme o comprova a experiência, são de início inconscientes no tratamento. Somos advertidos a retificar uma inadequação de nossa linguagem. Lembrando, nosso analisando entra buscando a ratificação, mas a ratificação, ou seja, concordar, mas o nosso lugar é da retificação. Escapamos à falta de clareza quando não opomos o inconsciente e o consciente. E sim, o recalcado e o eu coerente. Muitas coisas no eu são com certeza elas próprias inconscientes. Precisamos aquelas que podemos chamar de núcleo do eu. Cobrimos apenas uma pequena parte delas com o nome de pré-consciente. Depois de substituir uma linguagem meramente descritiva por uma sistemática ou dinâmica, podemos dizer que a resistência dos analisandos tem origem no seu eu. E então, compreendemos de imediato que a compulsão à repetição deve ser atribuída ao recalcado inconsciente. É provável que essa compulsão não tenha podido se manifestar até que solícito trabalho do tratamento tenha afrouxado o recalcamento. Cristiane, por favor. Oi, bom dia a todos e todas. A minha pergunta é, né, é, aqui o recalcamento, aquilo que impede, aquilo que está na repetição, é ferramenta para se trabalhar. Às vezes acha que o que está impedido, deixa eu voltar aqui a palavra que ele usa, que do recalcamento, a defesa. A defesa é uma ferramenta que se pode trabalhar, porque através da defesa, eu não sei, assim, os mais experientes podem me ajudar nisso, através da defesa que pode chegar à análise. A defesa não é de todo ruim. Quando você enxerga uma defesa
no analisando é aonde você tem que trabalhar. Então, não é de todo ruim. Eu vou quebrar a defesa? Não, eu vou olhar para ela com carinho. Vamos ver É, o que que é, ela tem a dizer, né? essa palavra que ele utiliza, afrouxamento, né? Afrouxamento é uma palavra, inclusive, branda para nós pensarmos. Por isso que muitos analistas utilizam muito o estudo dos mecanismos de defesa. Né? Aquela pessoa que é tão não, 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 essa negatividade, o que pode ser, às vezes, quando a pessoa chega tão mansinha contigo, qual é a formação reativa que está ali presente, né? Então, sim, a defesa é algo para nós entendermos, interpretarmos, porque ela há de dizer alguma coisa para nós estarmos trabalhando, né? Então, acredito, vou também por esse lugar, colegas, né? Augusto, o que que tu pensa sobre isso, meu caro? Tu acha a defesa, por onde que Então, tu vai? eu ia guardar alguma coisa, mas assim, eu estou tentando achar aqui no parágrafo, porque é muito comum eu ouvir essa palavra, mas em que momento que ele usa a palavra defesa aqui? Cris, me ajuda, por favor. Ele fala aqui, um pouquinho mais para cima. Para Peraí achar. que eu, peraí que eu já te falo. Eu tenho visto muito aqui resistência Sim, e resistência e recalcamento. É isso mesmo, Ah, Virgínia. Eu que que então, coloquei defesa, mas é deixa eu só. resistência. Então, aí, eu lembrei de um ponto importante aqui, mas o Augusto vai falar e daí eu complemento. nesse lugar, a gente tem que é fogo, né? Eu tenho que parar com essa palavra. Eu tenho que parar de falar tem que. Mas a gente é muito comum nesse texto, como a gente já está adiantado, como a gente já tem os textos posteriores de Freud, como a gente tem uma linha de estudo focada basicamente de hoje na segunda tópica, a gente lê resistência, mas ouve defesa. A defesa, a gente aplica na psicanálise, Cris, como a defesa, as defesas do ego. Essas defesas, elas são inconscientes, são os mecanismos de defesa do ego. Elas são inconscientes, tá? Não que a resistência seja consciente, mas quando o Freud fala de resistência aqui, a gente precisa, se puder, se atentar que a gente ainda está na primeira tópica, a gente ainda está falando de inconsciente, pré-consciente e consciente. Quando o Freud fala de resistência, ele Deixa, fala de Augusto, resistência deixa do eu só eu. te, deixa eu só te interromper para eu não perder esse raciocínio, que para mim está sendo muito importante saber diferenciar. Se as defesas elas estão para o inconsciente, como eu posso colocar aqui para entender as resistências na primeira tópica? Ele está para o pré-consciente? A resistência, ela está numa tentativa de mediação do eu. Aqui você começa a ver Freud usando a palavra o eu consciente, o eu consciente. Ele está trazendo apenas, ele está começando a formular o eu aqui. Então, o que acontece? A resistência é mais ou menos assim, mais ou menos, eu entendo que seja efetivamente assim, então pode ser que meu entendimento precise de algumas correções. Quando você tem uma situação, o inconsciente, ele não resiste a te enviar essa pulsão. Ele quer que essa pulsão chegue, ele não tem resistência nenhuma. O inconsciente aqui de Freud, nessa primeira tópica, ele não resiste, ele envia. Quem resiste, quem media é o consciente, é o eu. E aí, nessa mediação, nessa tentativa de continuar recalcando, de resistir a essa pulsão, você cria as repetições, que são inconscientes também. Essa tentativa de agora vai dar certo, agora vai ser. Você vai ver que lá na frente ele vai tocar. Eu separei esses dois primeiros parágrafos, né, para depois eu comentar, mas você vai ver, eu separei de dois em dois para a gente tentar falar
ser um pouco mais sucinto. Mas essa sua colocação é perfeita, Cris, porque é muito comum, e eu vou te falar que a primeira vez que eu li também, qualquer um, é comum, você ler resistência e entender defesa do ego. Mas a Augusto, gente nem está falando disso ainda. Augusto, bem pontuado, porque tem um detalhe. O Freud, ele começa com resistência em 1895. Ele Exato. começa a falar de mecanismos de defesa do ego em 1926, com inibição, sintoma e angústia. Exato. Que daí ele pega e diz que ele havia negligenciado muito tempo as defesas do ego. Uhum. Né? E quem vai... Desculpa. Pode falar, pode Quem falar. vai se aprofundar muito nisso é a Ana Freud. 10 anos depois, ela dá continuidade à obra de 1926. Tá? Então, é bem pontuado. Augusto, eu vou me permitir voltar aqui para a gente reler com esse olhar um pouquinho mais crítico, porque a gente está aqui para estudar e não é para cumprir tabela. Então, eu vou voltar aqui e a gente presta atenção aqui de novo. Ó, para achar mais compreensível essa compulsão à repetição que se manifesta durante o tratamento psicanalítico dos neuróticos, é preciso livrar-se, sobretudo, do erro ao combater as resistências. Ok, botou já no plural aqui, observa que combater as resistências. Que resistências são essas? Ele não diz que existe uma. Se está lidando com a resistência do inconsciente, então quer dizer que há uma resistência do consciente aqui. Do inconsciente, o inconsciente, isto é, o recalcado. Ok? Não. Pode falar. Aí ele vai colocar, não oferece absolutamente nenhuma resistência aos esforços. O inconsciente não resiste. Exatamente. Bem nesse lugar. Ou seja, o inconsciente não há contradição. O inconsciente não há dilemas, ele aceita todas as coisas. Ele aceita dois prédios habitando no mesmo lugar, como ele fala em 1937. Eu posso amar e odiar a mesma pessoa no inconsciente. Há analistas que dizem que tudo que a gente faz no processo de análise é nos flexibilizarmos para entender que a ambiguidade faz parte nossa, assim como é o nosso inconsciente. Então, eu posso te amar e te odiar, opondo-se ao fardo que pesa sobre ele. Chegar até a consciência ou até a descarga por meio da ação real. Chegar à consciência ou até a descarga por meio real. A resistência que ocorre no tratamento tem origem nas mesmas camadas e sistemas superiores da vida psíquica, que no passado efetuaram o recalcamento. Rita, eu só vou terminar esse parágrafo e passo para ti. Porém, visto que os motivos das resistências, e mesmo elas próprias, conforme o comprova a experiência, são de início inconscientes no tratamento, somos advertidos a retificar uma inadequação de nossa linguagem. E escapamos à falta de clareza quando não opomos o inconsciente e o consciente, e sim o recalcado e o eu coerente. Muitas coisas no eu são com certeza elas próprias inconscientes. Nota que aqui há uma sobreposição entre o consciente e inconsciente, enfim, ele abre um pouco. Precisamente aquelas que podemos chamar de núcleo do eu. Cobrimos apenas uma pequena parte dela com o nome pré-consciente, uma sobreposição, não é uma instância à parte. Depois de substituir uma linguagem meramente descritiva por uma sistemática e dinâmica. Podemos dizer que a resistência dos analisandos tem origem no seu eu, é o consciente, por isso que o conflito está muito no pré-consciente, não é o inconsciente que tem o conflito. Então, compreendemos de imediato que a compulsão à repetição deve ser atribuída ao recalcado inconsciente, inconscientemente, repito. É provável que essa compulsão não tenha podido se manifestar até então, solicito o trabalho no tratamento de afrouxamento do recalcado. Rita, por favor. Bom dia para vocês. Bom dia. Eu fiz eu tenho aqui um resuminho que eu fiz, vou colocar aqui para vocês que entendem mais, ver se isso tá certo ou não.
né, tem um lugar que ele fala assim, que o inconsciente, o que está lá recalcado, ele só quer liberar, só quer uma oportunidade para aparecer. Que a resistência nessa repetição, ela vem do ego, porque o ego faz resistência porque ele já está educado, ele já tem um modo de ser, ele não quer mudar. Então, o que tem para vir, ele barra. E tem uma parte que eu li também que fala assim, que nessa repetição não há recalcamento, há uma sedimentação dos impactos. Então, quando você recebe um trauma muito forte, você não tem elementos nem para deixar ele fragmentado lá dentro, quebrado e recalcado. Ele fica bruto, sedimentado. Então, a pessoa que está nessa repetição, ele é capturado realmente por aquelas primeiras impressões da vida. Ele não construiu nada, ele não elaborou nada. Ele pegou do jeito que estava e está usando. Por isso que ele repete. Tá, vamos pensar da seguinte forma. Se está no inconsciente e eu não tenho acesso a ele, é aquela premissa, né? Do que quando eu ponho em palavras, eu passo a controlar. Se eu não tenho conhecimento dele, logo ele me controla. Vamos pensar da seguinte forma: o inconsciente, eu tenho notícias dele através do retorno dele. Então, o retorno dele vai ser através dos sintomas, ou eu conseguindo de alguma forma simbolizá-lo e falar sobre ele para que eu possa controlá-lo. Acho que eu iria por essa parte, não diria que o teu raciocínio não faça sentido. Acho que faz sentido, Rita. Talvez lapidaria alguns detalhes, mas acho que faz muito sentido. Cristiane, por favor, para a gente complementando aqui. Mas pegando o gancho da Rita mesmo, que essa questão de repetir, na verdade, seria uma tentativa de resolver o conflito. Então, eu repito, se eu não consigo, eu repito de novo. Se eu não consigo, eu repito de novo. Não sei, Michel e Augusto, se seria isso, né? Sim, é isso mesmo. Eu vou repetindo no intuito de tentar fazer algo diferente. Mas aí eu repito da mesma forma, né? É essa natureza do trauma que a gente estuda muito no Ferenczi, né? Esse trauma que volta igual. Essa é a linha de trabalho. Eu vou ler mais um pouquinho, mas acho que a gente está progredindo um pouco para entender esse trecho. Não há dúvida de que a resistência do eu consciente e pré-consciente se encontra a serviço do princípio do prazer. Afinal, ela quer poupar o desprazer que seria causado pela liberação do recalcado. Olha só, eu mantenho lá. Isso é um ponto interessante. Eu posso inibir o ato, mas eu não inibo o afeto. Esse é o conceito que a gente leu até aqui também. Então, eu não quero sentir aquele desprazer de novo. E nosso esforço se dirige no sentido de obter tolerância para esse desprazer. Eu vou precisar sentir. Nota, eu quero... É isso que ele está dizendo, você vai ter que sentir. Você vai ter que ter o desprazer. Apelando ao princípio da realidade. A realidade a gente vai sentir. Porém, em que relação com o princípio de prazer se encontra a compulsão à repetição? A expressão de força do recalcado? Está claro que a maior parte do que a compulsão à repetição faz a pessoa reviver deve causar desprazer ao eu. Pois, afinal, traz à luz atividades de emoções de impulso recalcadas. Mas esse é um desprazer que já conhecemos, que não contradiz o princípio do prazer. É desprazer para um sistema e, ao mesmo tempo, satisfação para outros. Olha só o sujeito dividido aqui, ó. Olha a ambiguidade. Ao mesmo tempo, aquilo que é um desprazer, talvez consciente, no inconsciente é prazeroso, né? A familiaridade que vai gerando esse prazer. No entanto, o fato novo e notável
que agora precisamos descrever é que a compulsão à repetição também traz de volta aquelas vivências do passado que não contêm qualquer possibilidade de prazer, que também naquela época não podem ter sido satisfações, nem mesmo moções de impulso recalcadas desde então. Michel, Augusto, por favor. eu achei, assim, absurdamente sensível o que você fez, né? Porque vale muito a pena desacelerar, pelo menos eu acho que vale desacelerar um pouco aqui, porque a impressão que eu tive, né, o que me parece é que o Freud está corrigindo algo mesmo que ele vinha sustentando até então. O que me chama a atenção foi essa separação, e aí a gente vai voltar para o assunto, entre resistência e inconsciente, né? Porque muitas vezes a gente acaba falando quase automaticamente em resistência do inconsciente. Mas o Freud, ele diz algo bem diferente. O recalcado não resiste. Pelo contrário, ele tende a retornar. Quem resiste é o eu, porque o eu ele continua sustentando a organização que um dia produziu aquele recalque, com o qual ele não conseguiu lidar. E se a gente olhar um pouquinho, a gente percebe que isso muda bastante a imagem da análise, mas muda bastante. Nesse lugar, a análise começa a mudar de formato, porque não seria mais o analista tentando descobrir um conteúdo escondido que o inconsciente quer manter oculto, mas um trabalho de permitir que algo recalcado apareça sem que o sujeito precise se defender disso, do mesmo modo que ele se defendeu antes. A gente pega aqui, por exemplo, tem uma fala do Freud em um texto dele em que ele fala, né, que o trabalho do analista é como se fosse de um arqueólogo que vai buscar o que está oculto. Não, aqui ele já começa a falar assim, não se preocupa com isso, porque isso vai vir à tona. A nossa função é permitir que esse recalcado apareça sem que o sujeito precise ficar se defendendo dele. Porque, olha, o que tu trouxe agora me trouxe um insight bem interessante. Por quê? A gente precisa o afrouxamento desse eu, porque o recalcado ele está voltando. Mas os valores morais que estão ali nesse eu, são eles que estão segurando. Por isso que eu sempre digo, sugestão é moral, psicanálise é ética. Porque a moral é o que cerceia que esse recalcado volte e o angustie, né, Augusto? Exato. E isso que você falou ajuda muito a entender essa passagem, né? Quando ele dizia que o paciente repete em vez de lembrar, e aí a gente ele vai mostrar isso nos próximos parágrafos, tal. Mas quando ele diz que o paciente repete em vez de lembrar, porque lembrar já pressupõe algum grau de elaboração. Quando ele lembra, a gente já está pressupondo um grau de elaboração. Na repetição, aquilo ainda está sendo vivido como presente, que é aquele lugar atemporal do nosso aparelho psíquico. Na repetição, ele está vivendo isso hoje, de novo, e de novo, e de novo. Quem sabe para um dia poder elaborar. E para mim, o ponto realmente novo que aparece no finalzinho desse último parágrafo é que até aqui o Freud conseguia sustentar que existia alguma satisfação implicada na repetição. Ele conseguia. Mas se você pensar, ele mesmo que de forma indireta, a recalcada, ou deslocada, ele insistia nessa satisfação. Aqui ele começa a admitir algo mais que quando você lê pela primeira vez é meio desconcertante. Existem experiências que retornam sem que tenham sido prazerosas naquela época. Existem experiências que retornam para nós hoje, mesmo que elas não tenham sido prazerosas naquela época. Então eu tenho a impressão de que aqui o texto muda de pergunta. Antes a gente pensa assim, que satisfação está escondida nisso? Antes a gente perguntava isso. A partir desse instante, o Freud começa a sugerir outra pergunta. O que leva o aparelho psíquico a retornar ao que nunca foi satisfação? Né? Me parece que aqui nasce, de fato, o problema da compulsão à repetição. Aqui começa a surgir o problema. Quando eu falo problema, pense em problema matemático, né? Porque a compulsão à repetição é um conceito
que descreve a tendência do inconsciente de uma pessoa repetir situações dolorosas ou traumáticas do passado. Isso ele vai chegar lá na frente, mas ele começa a montar esse problema aqui. E aí ele Perfeito, muda a pergunta. Não sei se perfeito. faz sentido para o povo aí. Mas vamos indo, vamos construindo. Vanessa, por favor. Eu só queria, dentro disso que o Augusto falou, até fazer uma pergunta mesmo, um questionamento, assim, com relação a essa questão do sujeito, muitas vezes ele não tem nem consciência de que ele está repetindo, que ele está realizando essa repetição. E às vezes vem através de sintomas, né? Porque é muito, eu acho que a gente vê muito isso em analisando, que às vezes eles repetem, eles estão fazendo esse processo de repetição, mas eles não têm consciência disso, muitas vezes, que eles estão repetindo. E isso vem através de outras coisas, né? E eu acho que uma delas pode ser através desses sintomas, que aí são de diversas formas, podem ser sintomas físicos, e eu só queria saber se isso, se realmente é mais ou menos por esse, vai por esse lado também, dele não ter essa consciência, que fica muito também, às vezes, no inconsciente isso. Não, ele não tem consciência nenhuma da repetição. Ele só enxerga a repetição quando ela ocorre. Eu costumo colocar a repetição mesmo como um próprio sintoma. Eu não sei se você estava ontem, Vanessa, na supervisão. Qual que era o sintoma? Era a repetição, de não se estabelecer, de não buscar não deixar a coisa se estabilizar. Né? Então, o sintoma que eu identifiquei ali, e eu e a Paula, quando a gente estava conversando, e os colegas também, é isso. A repetição dela estava onde? A repetição daquela paciente. A nossa repetição, quando a pessoa vira e fala assim, eu sempre acabo me envolvendo com o mesmo tipo de pessoa, mas no começo ela não identifica isso. Quer ver, Augusto, desculpa te interromper, Imagina. mas aí entra muito isso, porque se você percebe que no caso daquela paciente de ontem, você vê o tanto que ela vem repetindo e dentro do quadro dela, ela não consegue ter mesmo, e às vezes a gente tem essa percepção, igual você colocou como analista, que ela está nesse processo de repetição, né? E como às vezes essa percepção para eles se torna durante muito tempo e de repente se ela vai conseguir ter essa noção de repetição, se ela vai, né? Até isso é difícil, que eu acho que é o que a Jane também está sentindo, né? Será que ela vai conseguir entender que ela está passando por esse processo de repetição? Ou será que ela quer, né, entender isso também? É aquela história, Vanessa, de eu preciso colocar em palavras para eu não repetir em atos. Vamos pensar nessa lógica. Eu já passo para a Cristiane. Ó, a gente pode pensar mais ou menos assim, ó. Consciente, pré-consciente e inconsciente. Aquele trauma que eu recebo, ele vai ser recalcado aqui. A gente pode pensar até na lógica da Elizabeth Rudinesco, que ela separa, não é o texto do Freud, é a Rudinesco que fala isso. Ela separa aqui em recalcado e aqui ela separa em reprimido. Ela diz, o que for recalcado vai vir para cá, ó, e é um processo de dentro para fora, é como se fosse algo puxando, e vai ficar lá, aquele evento traumatizado. Aqui é uma imagem corrompida no inconsciente, que busca uma representação no pré-consciente. Aqui vai haver ambiguidade e convive tudo tranquilamente, mas a briga vai começar quando chega aqui, ó, no pré-consciente, que é uma instância que tem uma certa consciência e os valores morais vão começar a brigar, tá, mas peraí, se tu ama, tu não odeia, e busca uma dualidade, né, a gente pode estudar isso no Aristóteles, o terceiro excluído, que eles falam dessa lógica, tá, se tá vivo, não tá morto, só que o inconsciente não tem essa lógica, né, Michel, pode falar. desculpa te interromper, mas só porque veio isso na minha cabeça agora, que eu tinha pensado isso ontem também. Aí entra o nosso papel da responsabilização, de tentar trazer esse sujeito para se responsabilizar e tentar trazer isso para o consciente ou para o pré-consciente. É mais ou menos isso, certo? Para que ele sinta, para que ele entre na cena. O neurótico obsessivo narra em terceira pessoa, ele fala como se ele não fosse, porque ele não quer sentir o desprazer. E por isso que ele vai falando, e a pessoa não muda de feição.
e daí tu precisa de alguma forma fazer com que ele sinta, tá? Então seria mais ou menos essa lógica. Eu vou só passar para a Cristiane e depois leio o que escreveram e depois passo para a Kaline. Cristiane, por favor. Na verdade, é uma questão, né? É uma dúvida, e um sentimento também do texto que vem. Essa ambiguidade, essa repetição de algo que é prazeroso, que talvez seja desprazer, e aí, dentro disso, existe o não saber do desejo. Existe aí, dentro disso tudo, o desejo entre o prazer e o desprazer? Eu não sei. Aí eu pergunto para vocês se que daí, existe aí. se a gente chega no desejo, a gente traz ali na brincadeira o questão que eu posso ter o que eu quero, né? Mas eu não posso ter o que eu desejo. O desejo é sempre de uma outra ordem, né? Então tem essa questão do desejo, eu não necessariamente vou descrevê-lo. Claro que aqui eu estou trazendo muito do Lacan, porque quando tu fala de desejo, eu conheço pela lógica do Lacan, que a lógica dele é eu tenho o que eu quero, nunca o que eu desejo, porque essa é a condição para eu me manter vivo, um sujeito desejante. E isso não está para repetição do Freud? Quando fala de repetição, eu vou visitar o Lacan de novo para pensar isso. A gente fala do gozo, né? O que é o gozo? O gozo é aquilo que não é barrado, que não tem limite. Eu vou querer gozar sempre, repetir sempre, passar sempre. Então vai ficar nessa espiral, nesse loop infinito. Eu vou por essa lógica, Augusto. O que tu me diz? Eu gosto quando fala gozo. Eu amo. Aí a gente vai para a etimologia. Uhum. Quando a gente fala gozo, a gente tem a primeira impressão do gozar, do orgasmo. Mas o gozo é a posse. Gozo é tomar posse, é poder usufruir de. Sem limite, olha, sem sem nada. Eu tenho o sentimento do bebê onipotente. Exato. O gozo é literalmente isso aí, é tomar posse desse espaço. Então, quando a gente fala da repetição, tem lógica sim, porque eu tenho um gozo nessa repetição que, a princípio, não me traz prazer, não me traz satisfação. Eu tenho um poder, eu tenho a posse desse lugar, eu conheço esse lugar e domino esse lugar. Não é só o gozar de orgasmo, mas literalmente aí a gente traz para. Meu Deus do céu, hoje tá demais. Eu moro do lado do Campo de Marte, gente, me perdoe. Tá? Tem alguém fazendo manobra essa hora da manhã. Quando a gente fala do gozar, eu gosto muito da linguagem jurídica. Eu tenho o gozo sobre a minha casa, eu tenho o gozo sobre o meu carro. Eu gozo do direito de usufruir de. Tá? É mais ou menos ali que eu levo. Perfeito. Kaline, por favor, tu havia pedido a palavra. Não, Michel, deixa, pode deixar. Tá, então a gente vai para o próximo aqui. Vamos ver o que disseram aqui. Vocês estão falando... Isso, Thiago, falávamos... em especial, nós falávamos ali do caso da Jane, Thiago. Era isso que a gente estava falando, tá? Era sobre isso. Então, eu vou ler mais um pouquinho. Eu acho que a palavra ali que o Augusto trouxe como posse fez muito sentido ali. Deixa eu ver o que o Diego colocou aqui. Igual na carteira de trabalho, gozou de férias e tal dia. É, por aí. Então, vamos mais um pouquinho aqui. O primeiro florescimento da vida sexual infantil estava destinado ao declínio em virtude da incompatibilidade de seus desejos com a realidade e a insuficiência do estágio de desenvolvimento infantil. Esse florescimento sucumbiu nas ocasiões mais penosas, em meio às sensações profundamente dolorosas. A perda do amor e o fracasso deixaram um dano permanente na autoconfiança, sob a forma de uma cicatriz narcísica. O que, segundo minha experiência e também conforme as explicações de Marcinovsky,
1918, é a mais forte contribuição ao frequente sentimento de inferioridade dos neuróticos. A criança não conseguiu levar a investigação sexual a uma conclusão satisfatória, pois seu desenvolvimento corporal colocou barreiras e ela daí a queixa posterior. Não consigo terminar nada. Nada dá certo para mim. A ligação terna estabelecida na maioria das vezes com o progenitor do sexo oposto sucumbiu à desilusão. A vã espera por satisfação, ao ciúme pelo nascimento de outra criança. Olha essa pessoa sendo barrada do seu sentimento de posse e onipotência. Fato que provou inequivocadamente a infidelidade do amado ou da amada. Eu não sou mais a majestade e o bebê. A própria tentativa, empreendida com seriedade trágica, de produzir ela mesma uma criança, dessas fracassou de maneira vergonhosa. A retirada da ternura dispensada ao pequeno. A exigência intensificada da educação. Palavras sérias e um castigo ocasional finalmente, lhe revelaram toda a extensão do desdém que lhe coube. Há aqui alguns poucos tipos que retornam de maneira regular e como se colocam fim ao amor típico desse período da infância. Comentários? Segue que o outro parágrafo completa bem legal. Todas as ocasiões indesejadas e situações afetivas dolorosas são repetidas. Olha só, voltar. Todas as ocasiões indesejadas e situações afetivas dolorosas são repetidas e reanimadas com grande habilidade pelo neurótico na transferência. Eles aspiram à interrupção do tratamento inacabado. Sabem obter outra vez a impressão de desdém. Sabem forçar o médico a pronunciar palavras duras e ter um comportamento frio com eles. Encontram os objetos apropriados para o seu ciúme. Substitui a criança ardentemente ansiada da época primordial pela intenção e pela promessa de um grande presente que na maioria das vezes se torna tão pouco real quanto aquela. Nada disso tudo pôde dar prazer outrora. Poderíamos pensar que hoje, quando surgisse nos sonhos ou como lembrança, deveria provocar um desprazer menor do que se tomasse a forma de uma vivência nova. Naturalmente, trata-se da ação de impulsos que deveriam conduzir à satisfação. Só que de nada serviu a experiência de, em vez disso, também no passado, apenas terem trazido desprazer. Apesar disso, ela é repetida. Uma compulsão impele a tanto a mesma coisa. Impele a tanto. Deixa eu voltar aqui. Aqui ele termina o parágrafo. Termina o parágrafo. Cristiane, por favor. E aí é a minha pergunta. Seria aí o início de uma explicação da formação do neurótico, dessa insatisfação, da repetição de uma tentativa de você satisfazer alguma coisa e ela não é satisfeita. Seria isso, Augusto? Boa. Sensibilidade 10/10. É exatamente isso, Cris. Aqui eu lembro que eu coloquei uma observação num dos livros, eu não lembro qual, é que esse novo eu não vou mais, eu peguei o costume de não mais marcar mais livro para não corromper a próxima leitura, né? Como a gente lê várias vezes, às vezes os mesmos textos, eu peguei o costume de não fazer mais anotação no livro, porque às vezes eu paro na anotação e já retomo aquele entendimento antigo.
Mas num dos livros eu coloquei aqui nessa parte assim, respira, Augusto. Porque é o seguinte, me parece que quando Freud está dando, ele está dando um passo além da repetição e trazendo para o fenômeno clínico, e começando também a mostrar o conteúdo daquilo que retorna. Né? Quando ele descreve o fim da sexualidade infantil, não como um amadurecimento tranquilo, não como um parquinho, não como um paraíso perdido, né? Mas quase como uma sequência de pequenas experiências de perda. Perda do amor exclusivo, do fracasso, os limites impostos pelo próprio corpo, ciúme, desilusão. Ixi, a gente pega a entrada da lei, né? A retirada de algumas formas de ternura que para ela era entendido. E isso é muito interessante, porque ele está mostrando que a infância, para a psicanálise, não é esse paraíso perdido. Né? Que ela é atravessada por renúncia, por feridas narcísicas. Cara, quando ele fala narcisismo aqui. E, inclusive, quando ele cita, eu não sei falar, então eu vou falar Marcinovski, whatever, né? Vale um pequeno comentário, tá? Porque, óbvio que não é uma obra dele, essa forma que o Freud tem de trazer outros textos, né? Ele está se referindo a esse cara, que é o Johann Marcinovski. Naquele período, ele escrevia sobre os estados de inferioridade e o do sofrimento neurótico. Esse cara escrevia sobre isso. O ponto que Freud aproveita dele aqui é que a ideia de que certas experiências precoces deixam marcas duradouras na autoestima, deixam marcas que vão permanecer por muito tempo na autoestima, que a gente pode traduzir na linguagem do Freud como uma cicatriz narcísica. Né? Augusto, até é importante a gente pensar aqui, né, saindo um pouquinho do Freud e flertando com Lacan, acho que vai complementar o que tu estás dizendo. O foco da teoria lacaniana, lembra daquela do significante e significado, né? Uhum. Ali a gente está falando muito do Saussure, né, que os dois são grudados. Porém, o foco no Lacan, ele desliza o significante, mas o foco do Lacan não está nem no significante nem no significado. O foco do Lacan, da teoria, é muito sobre a barra, sobre o sujeito barrado, sobre o grande outro barrado. O foco dele está na barra, e isso é o que o Augusto está trazendo, a desilusão, os barramentos que a gente passa a ter, né? Mas conclui o raciocínio, desculpe te interromper. Não, quando a gente fala de narcisismo, só depois a gente... Cara, esse texto de introdução ao narcisismo é fenomenal, para não dizer outra coisa. O trecho que realmente muda para mim é quando ele entra nessa parte da transferência. Porque ele está dizendo algo, gente, ele está dizendo algo muito... Ele põe aqui, e aí entra no que acho que a Vanessa estava colocando também, o paciente não repete só sintomas, ele repete sintomas. Percebe que o que a Vanessa estava falando tem muita lógica. O paciente ele não vai repetir só sintomas, ele repete posições afetivas inteiras. Ele vai repetir a ação toda, né? Ele vai recriar na análise as experiências, e aí é um ponto que eu acho muito legal, que ele recria na análise as experiências de desilusão, as experiências de exclusão, as esperas frustradas, aí a gente volta para o ciúme, abandono, né? Como se ele dissesse para o analista, vamos ver se dessa vez acontece algo diferente? Olha aqui, ó. Todas as ocasiões indesejadas e situações afetivas dolorosas são repetidas e reanimadas com grande habilidade pelo neurótico na transferência. E o que é a psicanálise se não a transferência? Exato. E eu tenho a impressão de que aqui o argumento fica muito radical, fica muito mais radical, de que nos trechos anteriores ele começa a deixar isso quase como um ponto, aquele ponto de virada, né? Antes disso, dava para pensar que o sujeito repetia porque havia algum prazer escondido. A gente só pensava nesse lugar. Agora o Freud começa a admitir algo mais desconcertante, talvez,
certas expectativas retornam mesmo tendo sido fracassadas. O que eu Então, quero elaborar, né, Augusto? O que eu quero elaborar. E essa seja uma das primeiras vezes, talvez, se eu não tiver errado, essa acho que é a primeira vez no texto que entra a palavra compulsão. E ela vai começar a ganhar peso daqui para frente. Porque não parece mais uma escolha do sujeito. Não é? Parece uma insistência, né? O aparelho psíquico insistindo em funcionar. Uhum. Eu preciso descarregar, né? Exato, eu preciso descarregar. Eu preciso que essa pulsão aconteça de alguma forma. Perfeito, perfeito. Acho que aí a gente já progride mais um pouquinho nos raciocínios que nós estamos tendo. Estamos vendo um Freud que aí começam outros autores e outras escolas psicanalíticas darem um passo além do que é interpretação, né? E aí para quem estuda outros autores como Ferenczi, começa a fazer muito sentido. Porque já não conta só a interpretação, a gente tem outras coisas a mais uma análise. Vanessa, por favor. Desculpa aqui entrar, mas é que veio, veio outra coisa aqui, e eu não sei se procede isso que eu vou dizer, mas o que que essa repetição que ele traz dentro disso que Augusto colocou, no que ele está vivendo agora, no momento da análise ali, naquele momento que ele está com a gente na análise, né? Porque, às vezes, o que que essa repetição vem dizendo naquele momento, que às vezes não disse num momento anterior, né? O que aquilo está repercutindo nele, nesse momento, no agora, eu digo no presente. Não sei se... Então, aí eu faço uma provocação de uma forma sutil, mas para contextualizar, né? Sobre o que é o presente, o que é o passado, o que é o futuro, dentro de um setting, quando a nossa memória é minêmica. Né? Então, em tese, viver em ó por Bion é a gente, naquele momento, é o sujeito atemporal que se manifesta. Ele está vivendo aquele mesmo momento, tanto que ele está sentindo no corpo as mesmas questões. Né? O Augusto trouxe ali só o Marcinovski, mas só para a gente lembrar que o termo neurose não é cunhado pelo Freud, por isso que você vai encontrar outros autores. O termo é do Cullen, acho que é William Cullen, em 1777, por isso, então, não é do Freud, tá? O Freud se apropria. Mas, dos tempos na psicanálise, essa autora, não sei se vai aparecer aqui para vocês, a Jo Gondar, ela tem um estudo muito interessante sobre o tempo na psicanálise, porque o tempo na psicanálise é essa coisa atemporal, é essa questão minêmica. O Freud revoluciona os tempos na psicanálise, porque ele quebra essa barreira da cronologia. Tá? A Gondar traz essa leitura de que o tempo é diferente na psicanálise também. Pessoal, para a gente não iniciar e não terminar, o que vocês pensam sobre o que a gente conversou hoje, o que vocês viram hoje, para nós estarmos finalizando? Alguém gostaria de pontuar, de perguntar, de comentar antes do nosso encerramento? Alguém gostaria? Eu gostaria de só colocar uma frase que falando pegando aí essa fala última sua, que o desejo e a repetição dentro da psicanálise e da psique seria anacrônico? Seria errado dizer essa palavra, anacrônico? Eu já vou falar para ti, só vou passar para a Kaline e vamos adiante. Kaline, por favor. Está fechado o microfone, Kaline. Tava abrindo. Não, bom dia. Tá, minha imagem tá aparecendo ou não, né? Agora está. Pronto. Eu não ia falar, não, porque assim, como eu estou engatinhando, eu ainda não estou atendendo, então assim, eu estou aprendendo com vocês. Mas quando vocês falam em repetição, quando até falaram na questão acho que foi Vanessa, que falou sobre a situação de estar melhorando durante a terapia, né, de realmente a pessoa querer modificar. Eu me volto muito para a neurociência, né, como cada vez que eu estudo, que eu escuto vocês, que eu leio sobre Freud, eu me apaixono por ele, pela questão dele
ter sido uma pessoa tão à frente do tempo dele. Ele já entendia que isso tudo eram conexões que a gente criava na nossa mente, por isso que a gente tem essa repetição muito inconsciente, é como se o inconsciente fosse a pura emoção. E o eu é a nossa razão, puxando para a gente fazer essa junção, controlar essas emoções, né? E aí eu indico para vocês, eu quero trazer para vocês o curso de neuropsicanálise da Elaine, né, pela BPC. É fantástico, eu acho que abre muitos olhos da gente e ajuda muito a gente a entender tudo isso que a gente passa no SET. E a questão da terapia, o que é que a gente vê muito, né? Que a terapia, a psicanálise, ela vai ajudar com a fala a você exatamente quebrar essas repetições e ir modificando aos poucos. Cada vez que você fala, cada vez que você traz, você vai modificando as conexões neurais para poder chegar onde você quer. Eu brinco muito que é como se fosse uma analogia a um campo, né? A um matagal. Você cria uma estrada, você tem aquele hábito, e aí todas as suas ações, elas vão por aquela estrada porque ela já está com a estrada criada. E na terapia é como se você fosse criando uma nova estrada para chegar no novo caminho. Então você vai tendo que, aos poucos, ir passando. Todos os dias você está com as duas estradas abertas, uma para a esquerda e uma para a direita. A esquerda ela já está aberta, já está pronta. Então é mais fácil você cair naquelas suas falhas. E você vai aos poucos abrindo o caminho da direita, né, para você poder realmente chegar ao momento em que você não olha para as duas estradas e você já passa a escolher o local que você quer seguir. Então, assim, era só essa pontuação que eu queria fazer lá atrás, e eu indico demais o curso de neuropsicanálise pela BPC. Obrigado, Kaline. Acho que é importante a gente ter também a cabeça aberta, assim, numa ortodoxia, às vezes não leva a muitos lugares. Eu já vou passar para o Thiago, né, mas só lembrando o que a Kaline falava ali, aqui a gente tem, no momento, né, esse eu, quando é castrado, que ele vem para esse lugar e se torna o eu dividido. Então, eu saio do imaginário, vou para o simbólico, e nota que o registro simbólico, isso é Lacan, ele é pontilhado exatamente para isso, para a gente ter espaço de inserir novos significantes nessas lacunas e dar novos sentidos. Por isso que ele não é contínuo como é do imaginário. O simbólico ele é pontilhado exatamente por isso, para a gente poder colocar novas palavrinhas ali e modificar. Tiago, por favor. Bom dia, doutor Michel, doutores Bom e dia, doutoras. doutor Tiago. Na verdade, é só um adendo aqui sobre a Kaline. Kaline, você não é a primeira vez que eu te ouço iniciar sua fala com eu estou engatinhando ou algo do tipo. E você está indo muito bem. Você não precisa falar isso. Pode confiar em você, tá? Ai, obrigada, Tiago, porque para a gente é difícil, porque a psicanálise exige muito, né? Eu confesso que eu leio e ainda não entendo tanto, né? E aí ver vocês falando tão bonito, para mim bem desafiador, mas eu não estou me deixando, como é que eu posso dizer? Me inibir, né? Eu estou falando. Kaline, o Mário Quintana tinha uma frase que ele dizia como a Pacove os bem vestidos, né? Então, tem muita gente que fala bonito, mas não tem a menor noção do que está falando ou embasamento. Não é o falar bonito que norteia, né? E eu acho que o nosso grupo aqui tem uma coisa fantástica, que cada um tem uma característica muito forte. A Cristiane tem a espontaneidade dela, o Augusto consegue ser cordial ao mesmo tempo que tem uma certa didática, o Thiago tem essa empatia para observar cada pessoa. Então, por isso que é o importante de a gente ter um trabalho em equipe na psicanálise, né? A gente nascendo frente ao olhar do outro, isso é importante, né? Não somos ilhas. Quem quer tentar seguir sozinho, normalmente dá com os burros na água, porque assim um vai chancelando o outro. Eu só reforçando o Thiago, Kaline,
e acho que para todos nós, às vezes me perguntam assim, nossa, eu sempre me coloco nesse lugar, eu estou começando hoje. Eu estou errando hoje de novo, eu vou errar muito, eu vou falar muita groselha em muitos lugares. O que eu gosto nesse grupo é que não tem a cadeira do suposto saber, sabe? A gente está aqui para conversar mesmo, discutir, trocar ideia, entender pontos. Então, assim, não tem. A gente está todo mundo aqui começando. Escreve isso. Está todo mundo aqui inseguro, todo mundo com medo de falar groselha, tá bom? Bem isso aí. Né? E pode falar groselha. O falar Pode. groselha abre espaço para a gente entender muita coisa. É o que eu penso. Às vezes eu estou viajando aqui, eu vou falar uma groselha, vamos ver o que dá. E aí você se situa, porque a mesma groselha que está passando na minha cabeça está passando em outras cabeças também. Então, é importante a gente colocar aquilo que a gente acha que é besteira para a gente, porque talvez não seja, né? Um dos primeiros livros que eu ganhei de presente, da minha mãe, inclusive, foi o 100 Segredos das Pessoas Felizes, do David Niven. Quem conhece, era um livro que tinha um emoji, um smile, né? E nesse livro ele falava o seguinte: como é chato conviver com quem tem razão o tempo todo. Quem está certo o tempo todo. É horrível. Nesse livro, que não é psicanálise, o PhD em psicologia David Niven sugeria o seguinte: permita-se dizer que não sabe até quando você sabe. Dessa forma, tu abre o leque para que outra pessoa continue falando. Então, esse é o cerne de uma análise, é isso. É alguém chegar a falar para ti, vamos falar de William Blake, que é um autor que eu gosto muito. Você conhece? E eu dizer para ele, eu não tenho a menor ideia de quem tu está falando, mas me apresenta ele. Exato. Porque é o seu. Né? Augusto, finaliza aí, fala o que tu queres dizer. Não, na verdade eu só vou indicar, porque eu adoro esse livro. Toda vez que eu posso, eu leio. Caligares. Cartas a um Jovem Terapeuta. Isso aqui é muito gostoso de ler quando a gente está começando, e é muito gostoso de ler quando a gente não está começando, independente. Vira e mexe, eu volto para esse livro, eu volto para as experiências que ele compartilha. Gente, recomendo. É muito gostoso nesse lugar onde ele fala do começo do exercício da psicanálise. É muito legal. Perfeito. O Caligares era absurdo, né? Pessoal, então, obrigado. Finalizando aqui, amanhã a gente volta com o Ogden e os nossos estudos. Lembrando que hoje à noite começamos a estudar o inconsciente frente a várias óticas. Dá tempo de se inscrever, chama no grupo. Tiago, por favor.